Bom dia, esperar o pessoal chegar. Para nossa série de lives, nossa jornada, elas nos ensinam. O que a gente vai aprender aqui com algumas mamães da Bíblia. Semana passada nós falamos sobre Eva, né? O que a Eva nos ensinou. E essa semana nós vamos falar com uma mãe que nos ensina sobre fé, né? Uma mãe que venceu ali, rompeu toda a questão da ciência e mostrou a grandeza de Deus. É uma mãe incrível. Serão 7 mães. Hoje nós estamos na segunda mamãe da Bíblia, para que a gente venha aprender um pouquinho com elas, né? São muitas demandas que a maternidade nos apresenta. Ninguém nasce sendo mãe, a gente também não foi ensinada, né? Nós crescemos com essa ideia que mulher ela tem que ter filhos. E outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês é a questão do gerar, né? Que o gerar não é somente dar a luz a uma criança, gerar é dar sonhos a projetos, né? E a gente fica muito preso nessa questão, e muitas mulheres que infelizmente, né, têm a madre fechada por algum propósito ou algo assim, que muitas vezes a gente nem vai saber, acabam ficando frustrados porque não alcançaram essa questão, mas o gerar é muito além, né? Eu tenho uma amiga incrível que está me ensinando muito sobre isso, inclusive ganhei essa caneca dela e foi confirmação desse projeto de lives de 7 dias, aonde eu sorteei, peguei o número 7, só tinha 5 meninas, só que como não tinha do número do 1 ao 5, eu acabei ficando com o número 7, e o número 7 foi sorteado, e eu ganhei essa caneca ali numa roda de conversas da Roberta, e foi a confirmação desse projeto de 7 lives, onde nós vamos ter aí 7 mães. E eu acredito também que foi algo para que eu tivesse o hábito de vir falar aqui, de me expor. Para quem não me conhece, meu nome é Sheila, sou terapeuta de mães e filhos, tenho atendido muitos adolescentes, mas eu não quero atender apenas os adolescentes, eu quero que a mensagem chegue para as mães, porque são os pais que conseguem mudar o ambiente do lar, né? São eles que vão trazer essa nova visão. Então, não adianta você trazer recursos para um adolescente, sendo que ele não vai ter o poder de mudar todo o ambiente. Então, por isso eu quero fazer esse trabalho contínuo, né, conjunto ali, com mães também. Então, quando o adolescente entra na terapia, a mãe ela já é acolhida num grupo ali, fechado de mães, somente para as mães dos adolescentes que estão em terapia. Ela já recebe ali a questão de um suporte de mentoria com valor bem diferenciado de quem for que não tiver o filho em tratamento. Então eu quero fazer esse trabalho conjunto. Já vamos, né, tá iniciando. E vamos lá para nossa mamãe. Ela que está, a história dela começa em Gênesis, capítulo 15. Quando surge uma promessa ali, uma promessa feita a Abraão. Lá no capítulo 15 fala: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, o que me has de dar? Posando sem filhos e o mordomo da minha casa é Damascedo Eliezer. Disse mais a Abraão: eis que não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então o levou para fora, o Senhor levou para fora e falou: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhes: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Ou seja, ele recebeu uma promessa ali de ser pai de multidões. Tem até um louvor, né, que sai da tenda: ó filho meu, eu mostrarei as estrelas do céu. E ele teve essa promessa.
Porém, entretanto, os dias iam passando, a idade ia chegando, né? O nosso tempo é totalmente diferente do tempo de Deus, né? A idade chega, as rugas vêm. E essa promessa não estava, né, palpável, não estava ali perto deles. Aí foi quando Sara, lá no capítulo... Bom dia, Jace, tudo bem? Nós estamos aqui com a nossa segunda mamãe da Bíblia, que é a nossa conhecida Sara, que experimentou um milagre muito especial. Eu já fiz uma introdução, mas agora que eu estou entrando aqui na história. E lá no capítulo 16 do livro de Gênesis, vai falar, né? Ora, Sarai, ela não tinha o nome transformado ainda. Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E assim ele tomou Agar, a egípcia, e acabou concebendo ali da egípcia por orientação ali da esposa. Então, quantas vezes a gente quer dar o nosso jeitinho? A gente tem uma promessa, mas vê que essa promessa não está acontecendo da maneira que a gente quer que aconteça, na rapidez que a gente quer que aconteça, a gente vai lá e dá o nosso jeitinho. Quantas de nós, não precisa nem ser mãe para fazer isso, quantas de nós mulheres que temos essa ansiedade de querer que as coisas aconteçam rápido? Você tem a tua promessa e a promessa parece que está demorando de chegar, né? E tem também a questão já da idade avançada de Sara. Ela falou, não, né? Deus prometeu, vai vir de algum lugar, então se não é de mim, que seja da minha escrava. E aconteceu toda aquela questão ali que Sara acabou perdendo, né? O respeito da serva dela, né? Ela chegou e falou, né? Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regazo. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. Então a palavra de Deus não fala que Agar desprezou. Aqui ela fala que traz uma reclamação de Sara. Ela falou assim, olha, ela está me desprezando. Ou seja, foi um desprezo que ela sentiu. Olha o sentimento aí, né? E daí, né, Abraão falou, ela está na sua mão. Daí, a partir daquele momento, Sara começou a afligir, né, começou a menosprezar a questão ali de Agar. Daí ela fugiu, o anjo do Senhor mandou com que Agar voltasse. Semana que vem a gente vai ter uma história ali bem profunda ali sobre Agar. A gente vai trazer muitos conhecimentos ali, muitos insights para as mulheres que estão aí cuidando dos filhos sozinhas, né? Então vocês vão ver a proteção que Deus teve ali por Agar, muito lindo. Eu pensei muito em trazer essa história, porque existem muitas críticas, mas a gente aprende muito com a história de Agar. Mas voltando aqui para Sara, né? A questão dela querer resolver algo, ela trouxe um problema para os sentimentos dela, para o coração dela, porque ela via somente com os olhos humanos. E é natural, né? Uma mulher já avançada de idade, a palavra de Deus fala que ela já não tinha os costumes da época, né? E ela não via o além, né? O meu marido precisa ter filhos, mas nós já estamos avançando em idade. Quando que essa promessa vai chegar? Tanto é que Abraão teve Isaac depois, né? Mais tarde o anjo veio falar com Sara, ele teve Isaac, mas ele não viu a multiplicação, o tanto de filhos. Então, muitas vezes nós vamos ter as promessas, a gente vai ter, mas a gente não vai ver os frutos, né? Não vamos ver os frutos, aonde que vai chegar a proporção dessas promessas. Então, é esse entendimento. Bom dia quem está chegando, a live ficou gravada ali, né? Como no domingo passado vai ser bem curta, e nós estamos falando aqui sobre Sara, né? A história dela começa lá em Gênesis 15, onde tem a promessa para Abraão, e vai prosseguindo. E eu estava aqui falando sobre a questão da nossa ansiedade que as coisas aconteçam, né? A gente tem a promessa e a gente quer deixar que a promessa aconteça de maneira rápida.
Então, a história da Sara vem nos mostrar em confiar. Mesmo quando tudo diz que não, mesmo quando, né, porque o filho da promessa era Isaac, não era Ismael. Porém, Deus ali honrou, a gente vai ver semana que vem, né, quando Deus cuidou de Agar com cuidado, assim, muito especial, mandando até um anjo. Tô até adiantando aqui para vocês quem que vai ser a próxima mamãe da semana que vem. Porém, o filho da promessa era Isaac. No entanto, aos olhos de Sara era algo impossível. E aos nossos olhos também, se você olhar uma senhora de 90 anos, onde não tem mais o ciclo ali, né? Como que ela vai gerar filho? Como que, né, para a ciência, para a medicina é algo impossível. Mas Deus não trabalha conforme os nossos achismos, conforme a ciência nos traz. Deus trabalha com milagres, né, com fé. E eu tô até aqui com um copo, vou mostrar para vocês. A fé tem o poder para mudar tudo. Mas o que é essa fé, né? A fé é aquilo que não se explica, não se vê. Porque se a gente pudesse explicar ou pudesse ver, seria evidências, né? Então, quando a gente explica algo, aquilo, né, tá sendo respaldado pela ciência. Mas a fé que a gente precisa ter, principalmente na criação de filhos e na nossa vida no todo, é essa fé que não se explica, que não se enxerga. E então, daí, né, no capítulo 21, vocês vão acompanhar o nascimento de Isaac, onde teve, né, a promessa. O Senhor, lá no 21, daí Sara já teve um nome transformado, era Sarai, foi para Sara. E o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho que nascera de Isaque. Lá no capítulo 21. E é tão lindo que daí Sara tem o nome dela escrito no livro de Hebreus 11:11, que fala dos heróis da fé. Ela foi uma heroína, né? Ela teve um nome registrado lá. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês, que é muito lindo. Hebreus, capítulo 11, versículo 11. Quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Sheila, sou terapeuta de mães e filhos. Estou atendendo aí os adolescentes em conjunto com as mamães no grupo de acolhimento. A Maria que está aqui está no grupo, né, onde a gente tem desafios, tem aquele acolhimento das mamães. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 11, vai nos falar. Pela fé, também a mesma Sara recebeu virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Amém? Que hoje nós tenhamos por fiel aquele que nos prometeu. E muitas vezes a gente, pela nossa ansiedade, eu estava até lembrando de uma situação aqui, que eu acabei pela ansiedade querendo apurar as coisas e aí a gente acaba entrando em dívidas que não precisam, porque existe uma promessa. No entanto, a gente quer apressar as coisas, né? A gente quer dar o nosso jeitinho. Então, eu sempre falo, algo que eu sempre tenho falado, que os nossos problemas, se não todos, 90% somos nós que criamos, né? Somos nós que fazemos aliança com pessoas que nós não devemos, somos nós que fazemos uma compra que a gente não precisava fazer naquele momento, somos nós que falamos alguma palavra ali no momento da raiva sem respirar antes e criamos ali toda uma confusão. Então, eu acredito que quase todos, mas se não todos, 90% somos nós que criamos. Então, o que eu quero passar aqui com a história de Sara? Aprender a ter a paciência no Senhor, por mais difícil que seja, né? Por mais que a gente queira estar no controle das coisas. Esses dias eu tô até fazendo um desafio com as meninas que é sobre ansiedade, fala sobre essa questão de deixar o controle na mão do Senhor. Então, por mais que seja difícil, que a gente venha
trazer à nossa consciência a questão da paciência, né? De ter essa paciência, de exercer essa paciência, de realmente agir com fé, né? E assim como Sara, ver a promessa conceber. Então eu espero que hoje a gente, antes de tomar qualquer decisão, a gente respire fundo, a gente vai buscar esse entendimento no Senhor e nós viemos exercer essa paciência. A Jace aqui, não acreditei na promessa, 8 anos de espera estou vivendo, mas não foi fácil acreditar que veria. Realmente, né, é algo assim, a gente tem tantos casos, né, de pessoas que estão anos aí buscando algo e muitas vezes a gente se apressa, né, querendo dar o nosso jeito, querendo trazer outras questões à tona. Graças a Deus que o Senhor é fiel, né, que independente das nossas falhas ali, né, como teve a questão de Sara, né, trouxe um problema para a vida dela, porque ela acabou tendo ali uma aflição no espírito, né, pela questão de que Agar teve o filho, ela começou a sentir que Agar não estava correspondendo como serva, então teve uma insegurança ali que a gente percebe. A palavra de Deus não fala que Agar afligiu, fala que Sara se sentiu afligida, né? Se a gente for olhar o contexto, é isso. Então, a gente traz as aflições para o nosso espírito. Então, que nós tenhamos esse entendimento de seguir o plano, né? Seguir o plano, por mais difícil que seja. Eu sei que muitas vezes nós vamos falhar, porque nós somos humanas, mas quando a gente perceber que a gente falhou, que a gente volte à rota, né? Como mulheres, como mães, eu falo aqui que tô falando com mães, mas antes de sermos mães, nós somos mulheres. Nós temos uma história dentro da gente, nós temos os nossos sonhos, temos os nossos projetos. Então, a primeira coisa que eu gosto, que eu quero resgatar com as mães, é a essência de ser mulher. Quando ela resgatar a essência de ser mulher, ela vai ser uma mãe por completo, né? Que tem falhas, né? Que vai falhar, mas no entanto ela vai reconhecer que ela é humana e que ela é mulher, amém? Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, mulheres: paciência, pedir ajuda ao Senhor e crer na promessa. Que todas tenham um excelente domingo, uma excelente semana, que Deus abençoe. Obrigada a cada uma que esteve aqui comigo. Quem não pegou a live no comecinho, volta lá, vai ficar gravada. E é tão rapidinho, né? Passa tão rapidinho. E a minha oração hoje é que o Senhor venha derramar sobre nós entendimento, venha derramar sobre nós clareza, e que nós possamos seguir com paciência no Senhor e sabendo que por mais tardia que a promessa pareça ser, ela vai chegar. E muitas vezes, assim como Abraão e Sara, nós não vamos ver a proporção dessa promessa, porque Abraão e Sara não viram o tamanho das estrelas no céu, eles não viram, né, as coisas que aconteceu. Eu acredito que muitas aqui são filhas de uma promessa, né? Eu sou uma filha de um homem que orou por mim, que buscou por mim, mas ele não viu o que eu estou fazendo hoje, o que eu estou realizando. Então, muitas vezes isso vai acontecer conosco. E amém, que a gente entenda que a semente foi plantada, e se a semente for plantada, ela vai crescer. Amém? Então, que vocês venham plantar muitas sementes no dia de hoje, na vida dos filhos de vocês, na vida de quem vocês verem pelo caminho. Beijão, meninas, fiquem com Deus e tenham uma ótima semana. Louvado seja Deus, Jace. Beijão. Não consegui encerrar.